Para escrever o seu texto científico, seja ele TCC, dissertação, tese ou aquele artigo maravilhoso que você está preparando, você com certeza precisará fazer uma introdução. Mas eu quero te desafiar a não fazer só uma introduçãozinha, sabe? A não se contentar com o básico, com aquele famoso foi que deu, sabe? Quero te desafiar a fazer uma introdução forte nos padrões esperados pelas grandes revistas. Para isso, juntei a minha experiência com as características listadas pela editora Wiley para os revisores identificarem introduções fortes nos manuscritos que eles mesmos revisam. Dificilmente você vai ter uma aula sobre isso na universidade, mas mesmo assim, eles esperam que você escreva sabendo disso. Então eu tô aqui para te ajudar. Vamos lá! Primeiramente, uma introdução forte resume pesquisas recentes relacionadas ao tema do trabalho. A introdução começa com uma noção geral do assunto que vai se aprofundando ao longo do texto. Nela, devemos citar autores que já escreveram sobre o assunto. Na verdade, ela não tem muito espaço para nossas próprias ideias. Você pode até provavelmente ter percebido isso, a não ser alguns momentos específicos de argumentação. Então a gente precisa usar esses autores. Mas também não é qualquer artigo que a gente vai citar. Para ter uma introdução forte, você deve procurar os artigos mais recentes na área. Isso mostra que a sua pesquisa é relevante, apontando para um tópico que está sendo discutido e que ainda possui lacunas a serem preenchidas. Por isso, preste muita atenção também nos artigos que você utiliza. Tenha um pensamento crítico em relação a eles, não pegue qualquer um que apareça. Então, gente, aqui eu quero fazer uma primeira pausa, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Se você está no início da jornada acadêmica, eu preciso te falar o que talvez você ainda não tenha aceitado. Você vai precisar ler artigos em inglês sem ficar traduzindo tudo no Google Tradutor. Não tem para onde fugir, mas não precisa se desesperar, porque com a prática você vai se acostumando com a linguagem científica em inglês. Eu mesmo passei por isso. A verdade é que a grande maioria das suas referências será de artigos em inglês. É aquele famoso aceita que dói menos, gente. Vamos usar artigos em inglês. Mas não é apenas isso. Em segundo lugar, mas não menos importante, uma introdução forte precisa apresentar um argumento. A introdução não deve ser somente uma coletânea do que já se sabe sobre determinado assunto, como se fosse simplesmente puramente uma revisão. Revisão é bem diferente de introdução, por mais que você faça sim uma revisão na introdução, como a gente falou já na característica anterior. Mas a introdução de uma pesquisa forte, ela tem que ir além de uma revisão. Ela vai apresentar argumentos que expliquem a importância da pesquisa. Dados estatísticos são muito importantes para isso, inclusive. Usar os conhecimentos que você adquiriu ao estudar diferentes artigos também é importante, combinando informações para criar os seus próprios argumentos. Já pensou? Não tem ninguém que já viu exatamente todos os artigos que você, então você vai ter os seus próprios argumentos baseados nesses artigos. E então nós partimos para a nossa terceira característica da introdução forte, que complementa essa que eu acabei de falar. A introdução forte destaca lacunas ou conflitos no conhecimento atual. Em algum momento do seu texto de introdução, você vai precisar colocar uma quebra na continuidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai estar escrevendo lá a sua introdução, colocando as bases da pesquisa, os argumentos, e em algum momento você vai precisar mostrar que ainda falta algo no conhecimento atual sobre o tema, algo ainda controverso. E é aí que você vai fazer a quebra no texto, destacando essas lacunas ou conflitos que ainda existem. Use palavras como entretanto e contudo, para argumentar o porquê de se pesquisar mais sobre aquele assunto. E isso nos leva a mais um atributo de uma introdução forte. Fica aí que só faltam 2. Em quarto lugar, uma introdução forte prova a originalidade do objetivo da pesquisa ao demonstrar a necessidade de investigações do tema. Você precisa provar que a comunidade científica atualmente reconhece que há necessidade de investigar o assunto que você está investigando. E para você conseguir estabelecer isso e convencer o leitor de que a sua pesquisa é original e importante, você vai precisar usar pesquisas recentes com autoridade e que afirmem essa necessidade. Os leitores especializados, ou seja, os revisores, os editores da revista, esperam isso para que aceitem o seu manuscrito.
Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo que o pessoal lá da editora Wiley utilizou para instruir os revisores, ou seja, o revisor vai pensar nisso quando estiver avaliando o seu trabalho. É impossível argumentar que há um conflito no conhecimento recente se você só usar como referência artigos com mais de 10 anos. Isso faz sentido, não faz? Mas aí você ainda quer usar os artigos e quer fazer uma pesquisa. O que você faz? Se não houver pesquisas recentes sobre o que você está pesquisando e mesmo assim você justifica a existência do trabalho, dizendo que novas pesquisas são necessárias, você vai precisar alegar que está utilizando novas técnicas para descobrir algo a mais, ou citando pesquisas que indiretamente sugerem que esse tópico precisa ser revisado. De alguma forma, você precisa provar que a sua pesquisa é realmente necessária. Mas, gente, só para deixar claro que citar artigos antigos não é problema caso eles tragam conceitos já estabelecidos ou metodologias ainda relevantes. Algumas áreas possuem autores clássicos que fizeram descobertas muito importantes. Vale a pena citá-los, inclusive honrar a pesquisa desses autores. Mas assim, se eu posso dar uma dica, é de que você dê preferência aos mais novos. Os antigos serão minoria e só aqueles já consagrados. E por último, uma introdução forte dá uma ideia clara de por que a pesquisa foi realizada. Depois de escrever a sua introdução, revise-a para ter certeza de que a sua ideia, a questão mais importante do seu trabalho, está clara e de que aponta para algo novo e atual. Ou seja, você precisa se certificar de que você conseguiu argumentar nos pontos mais importantes da sua pesquisa. Às vezes a gente acaba escrevendo tanta coisa para encher espaço, para argumentação teórica, enfim, todas as bases nos nossos textos acadêmicos, que a gente fala de vários assuntos acessórios. E aí no meio disso tudo, o assunto principal vai se perdendo, se diluindo no meio do texto de tanta informação e a sua introdução pode e vai ficar fraca. Eu queria dar um exemplo aqui, pessoal. Eu pesquiso sobre a influência de anticoncepcional hormonal no risco de câncer de mama. Por quê? Eu parti da premissa de que os hormônios endógenos, aqueles que a gente produz, exercem influência sobre a mama, mas isso já se sabe. Então a hipótese é, será que não ocorre o mesmo com os hormônios exógenos, esses hormônios que a gente toma nos contraceptivos? Esse tópico é super importante na minha argumentação, mas na minha introdução eu estava falando sobre a ação dos hormônios endógenos sobre a mama, mas não estava argumentando que por esse motivo os exógenos também poderiam ter ação. Ficou vago. Só percebi isso quando precisei montar uma apresentação de 5 minutos, vocês sabem como é que é, no meu trabalho, eu precisava apresentar as principais informações de forma muito rápida, ou seja, só o essencial. Eu vi que esse tópico tão importante para minha argumentação não estava em foco, estava diluído no meio das outras informações. Então, revise o seu trabalho para ver se os motivos dele estão bem claros e explícitos. E aí, quem vai fazer a introdução forte a partir de agora? Eu vou! Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com o pessoal do seu laboratório para todos crescerem na ciência juntos. E se você gosta desse conteúdo é útil para você, se inscreve no canal, ativa as notificações, que toda semana tem coisa nova por aqui. Ah, e me segue também lá no Instagram para conteúdo diário, @belaciência_. Até o próximo vídeo!